O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. A decisão é da juíza Gabriela Hart. Segundo a sentença, Lula recebeu R$1 milhão em propina referente às reformas do sítio, que está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula, Jacó Bittar. As reformas foram pagas pelas empreiteiras OAS, Odebrecht e Shahin. A Lava Jato concluiu que o sítio foi reformado 3 vezes. A primeira sob o comando do amigão de Lula, José Carlos Bunlai, no valor de R$150 mil. A segunda pela Odebrecht, no valor de R$700 mil. E a terceira pela OAS, aquela cozinha moderna de R$170 mil. Isso tudo totaliza pouco mais de R$1 milhão. O ex-presidente já cumpre pena numa cela gourmet na Polícia Federal de 12 anos e 1 mês, no caso do triplex do Guarujá. Vale lembrar que essa condenação se refere também àquela lamentável cena de Lula tratando a juíza Gabriela Hart com enorme soberba e desrespeito, cena que terminou com a frase dela: se começar nesse tom comigo, vai ter problema. E teve. Vamos lá, Vera Magalhães. Pois é, condenação do Lula, dessa vez há uma pena em primeira instância maior que a do caso do triplex. O juiz Sérgio Moro tinha condenado o Lula no caso do triplex a 9 anos e meio. A pena foi majorada depois pelo TRF da 4ª Região. E agora a juíza Gabriela Hart, que já tinha uma fama de ser ainda mais dura do que Sérgio Moro, e que protagonizou essa cena que você se referiu, Silvio, deu uma pena já de saída bem maior do que aquela do triplex. Isso era previsível, era esperado. Especialistas, a gente mesmo falou aqui no 3 em 1 por várias vezes que esse caso é um que tem provas mais robustas e mais, variadas da posse do Lula do sítio de Atibaia, né? Havia lá pertences do ex-presidente Lula, alguns com o patrimônio ali da presidência da República, coisas que ele levou para lá tendo saído da presidência, que foram levadas por um caminhão cujo destino era Atibaia, esse sítio, relatos muito fartos aí, tanto dos engenheiros, operários, funcionários de lojas de material, tem vasta aí literatura de depoimentos de pessoas que narram como foi prometida a reforma, como ela foi feita, como ela foi todo o tempo acompanhada pela dona Marisa. Enfim, tem muitas evidências de que a posse foi ocultada, sabe-se lá por quê, né? Essa é uma das grandes coisas que vão ficar para a história. Porque o Lula, tendo sido presidente da República, se valeu de esquemas de pichuleco mesmo para omitir 2 patrimônios que o próprio Eduardo Paes já dizia furrecas, né? Sítio vagabundo, Atibaia, não sei o que e tal. Porque ele poderia perfeitamente, com a renda que teve ao longo de 8 anos de presidente da República e as palestras que deu depois, justificar facilmente a compra desses 2 imóveis, mas preferiu se valer desse esquema. E eu já ouvi de petistas que o fez para preservar aquela aura de gente simples, gente do povo, e agora paga muito caro por essa decisão que é política, como tudo na vida do Lula, uma decisão política. A decisão da juíza Gabriela Hart muito minuciosamente fundamentada até a exaustão. Eu diria, tem 360 páginas a peça. Ela aborda ponto a ponto as tentativas da defesa do Lula de desqualificá-la, de questionar a possibilidade dele ser julgado naquele foro, etc. Ela vai atacando uma a uma as alegações. A maior parte da sentença é gasta pelo Lula, como era previsível, e é ele que leva uma pena muito mais elevada que todos os outros condenados. Para ficar numa comparação, o Léo Pinheiro foi condenado a 1 ano e 7 meses, o Bunlai a 3 anos e 9 meses, Roberto Teixeira a 2 anos. Então é bem discrepante a pena. Ela atribuiu, portanto, ao Lula corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, e agora provavelmente a defesa do ex-presidente vai recorrer e vai ao TRF4. Se mantiver o que aconteceu no primeiro julgamento, pode ser ainda majorada essa pena. E lembrando que o Lula é réu ainda em outras 7 ações penais, Silvio. Exatamente. Vamos para o Rio de Janeiro, Carlos Andreasa. Eu ainda não li a sentença, ou farei hoje à noite,
Mas tem algumas evidências aí. Os processos do triplex e do sítio de Atibaia são muito parecidos, tem natureza parecida. A ocultação do patrimônio por meio de laranja. No caso do triplex, a OAS, ela própria, se mantendo proprietária formalmente do imóvel para usufruto da família Lula. No caso do sítio, 2 laranjas, 2 empresários ligados ao Lula fazendo esse papel e a propriedade recebendo beneficiamentos de empreiteiras, inclusive a OAS. As coisas todas se encontram. A diferença fundamental é que a condenação no triplex era mais complexa, porque obviamente não há posse, não há escritura desses imóveis, mas tampouco havia, naquele caso, materialidade de uso do imóvel. No sítio, aí é chuva de prova. Aí tem prova de toda sorte, tem até pedalinho, tem e-mail do caseiro avisando que o peru morreu, tem de tudo. Né? Tá tudo muito bem comprovado. Tem o bar. O bar é um bar feito pro Lula, um bar corintiano, com todo o respeito à imensa, segunda maior torcida do Brasil, a do Corinthians. Tá tudo lá. Não tem discussão a esse respeito. Então, provavelmente nessa sentença nós encontraremos mais provas concretas do que havia na do Moro. Porque no caso da do Moro, não houve o uso propriamente do imóvel, e não houve porque vazou antes a existência desse imóvel graças à imprensa. Não nos esqueçamos de que foi o jornal o Globo em 2010 que deu ciência da existência desse imóvel. Essas atividades do Lula, ou melhor, esse patrimônio oculto do Lula precisa ser compreendido na totalidade do esquema de que é franja. Isso é o ponto importante que eu quero frisar, e nós temos falado muito disso aqui no programa. É franja. O esquema que permitiu que o Lula tivesse esses patrimônios é, na verdade, o projeto autoritário de um partido que pretendia tomar o Estado. Tomar o Estado por meio das empresas públicas e daquelas que lhes prestavam serviço, para fazer caixa que financiasse o PT nas disputas eleitorais. E assim ganhando eternamente. Esse era o caixa que havia, era um caixa para o partido. E havia uma sobrinha ali, com o que se fazia graça para os seus dirigentes. Graças milionárias. Mas a gente não pode esquecer nunca que a condenação do Lula também deriva desse esquema autoritário de tomada, de assalto do Estado brasileiro sem precedente. Aquilo que o PT armou em termos de esquema de sugamento, de assalto mesmo, de sequestro, é um sequestro da democracia, portanto, porque significa destruir os adversários por falta de recursos mesmo. Isso é o mais grave no bojo fundamental da condenação do Lula. Joel Pinheiro, que se junta a partir de agora à bancada do 3 em 1, muito boa tarde, eu sigo com você. Olá, boa tarde a todos. Pois é, acho que o Andreasa matou isso aí, é justamente isso, o triplex, o sítio, são migalhas que caíram da mesa, dessa mesa farta do que foi a corrupção petista, com valores que a gente sabe que chegam aos bilhões de reais. Isso é o que foi pro Lula pessoa física, e não para a estrutura partidária, e não para financiar um projeto de poder do qual ele, evidentemente, era o grande líder, né? Então o Lula está recebendo as punições por isso. Lembra um pouco o que foi a condenação nos Estados Unidos daquele mafioso Al Capone, né? Uma rede criminosa acabou sendo condenado por evasão fiscal, por não ter pago direito ao imposto de renda. E com o Lula é um pouco isso. É uma coisa muito menor. Ele está sendo condenado por algo muito menor do que o que foi realmente o grande crime de corrupção do PT. Mas é também um crime. Propriedades que foram para o Lula. A Vera levantou a questão, né? Por que ele fez isso? Eu lembro da delação do Palocci, e ele explicou dizendo que o Lula dizia que não caberia em sua biografia, né? Que o Lula falava pro Palocci ali, ou seja, é a cabeça de alguém que já se sente assim muito acima da lei, acima do certo e errado, acho que pode fazer qualquer coisa impunemente, e que mesmo receber propriedades de maneira totalmente ilegal, iria simplesmente passar batido. Afinal de contas, ele é o Lula, é o filho do Brasil, ou o pai do Brasil, não sei o que ele é, então nada aconteceria. Felizmente
a justiça teve a última palavra, está tendo a última palavra e as consequências estão chegando. Eu sei que não é isso que vocês estão querendo dizer, mas eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva mesmo a suposta pequena monta dessas propriedades que foram parar para o Lula. Porque além desses dois pelos quais ele foi condenado, tem o imóvel o terreno que iria abrigar a nova sede do Instituto Lula, que também foi dado por uma empreiteira, e a cobertura contígua à do Lula, que foi usada para guardar umas tralhas lá, porque não cabia mais na cobertura que ele já ocupava, e que foi colocada também em nome de um laranja parente do Bunlai. Então, só aí em imóveis já se tem uma boa monta. Mas tem um fator que excede um pouco isso, e que eu acho que ajuda a explicar a condenação alta do Lula e as outras ações, tenho certeza, que é o fato que a juíza coloca na sentença da alta culpabilidade do Lula, que se reveste do seguinte fato: ele, como presidente da República, comandou esse esquema, ele ordenou que o esquema se perpetuasse, e ele pediu ali abertamente coisas em seu benefício pessoal, e deixou que o esquema também resultasse em desvios de milhões na Petrobras, em outras empresas, etc. Então, o fato dele ocupar a presidência da República e de lá ter ordenado o esquema e dele ter se beneficiado pessoalmente, independentemente dos valores, é o que faz com que a culpabilidade dele seja alta, e seja muito mais alta que a de qualquer outro integrante do esquema. E aí os petistas vão dizer, só para o Lula, justiça para o Lula e não para outros. É muito grave para a democracia quando um presidente da República pessoalmente ordena, se beneficia e comanda um esquema de corrupção dessa natureza, que tinha esse objetivo a que o Andreasa se referiu, o de perpetuar o PT no poder. Já valeu ao partido 4 mandatos e teria valido mais se não tivesse sido descoberto e desbaratado pela Lava Jato, porque vamos lembrar que antes disso já tinha havido mensalão, e apesar do mensalão o Lula se elegeu a Dilma 2 vezes, porque havia um esquema bem montado de clientela do eleitorado via programas sociais que supria esse lado. Então eles estavam mais ou menos garantidos na eleição. Enquanto isso, iam drenando os recursos públicos nessa velocidade e nessa monta que a gente viu na Lava Jato. Então, a condenação do Lula reflete muito mais isso, né? Em resumo, aquele PowerPoint do Deltan Dallagnol, o fato de que ele era o centro desse projeto de corrupção, do que necessariamente o valor dos imóveis, que a gente vai ver aí ao longo das coisas. E se a gente pegar também as empresas dos filhos, etc., vai ver que não é nem tão baixo assim.